Desde que a lei da SAF foi aprovada no Brasil, grandes clubes gigantes da história do Brasil já mudaram para esse padrão. E hoje nós vamos falar no que talvez seja a melhor SAF do Brasil. Em setembro de 2022, com o Bahia ainda na Série B, o Grupo City apresentou a proposta de compra de 90% do Bahia por R$ 1 bilhão. E após uma votação dos sócios com aprovação absurda de 99%, a compra foi aprovada pelos sócios e encaminhada, sendo oficializada em maio de 2023. Mas por que o Grupo City escolheu o Bahia? Bom, o Bahia era o time perfeito para a pretensão do City no Brasil. Um clube gigante, com uma bela e vencedora história, conta com uma torcida enorme e apaixonada, uma margem de crescimento enorme no Nordeste e em todo o Brasil. Além de que, comparado a outras SAFs como a do Vasco, Botafogo e Cruzeiro, por exemplo, o Bahia era o menos endividado dos três, com uma dívida aproximada em R$ 300 milhões, enquanto os outros beiravam 1 bilhão em dívidas e precisavam da SAF para não fechar as portas. A SAF viria para impulsionar o clube e dar o salto tão esperado para a torcida. Era a compra perfeita para se fazer. O grupo sabia que o elenco vindo da Série B não era o suficiente e teria que investir. E como investiu? No primeiro ano do grupo foi montado um elenco de mais de 100 milhões de reais, batendo todos os recordes do clube. O elenco foi formado por uma mistura de jovens jogadores, jogadores consolidados e jogadores apostas. Quando a gente estava em fevereiro de 2023, o Bahia já tinha batido seu recorde de contratação 4 vezes. E para isso foi feita uma reformulação completa no time da Série B. E todo esse investimento animava cada vez mais os torcedores do Bahia, e enchia as expectativas de que enfim o torcedor teria um time competitivo e não passaria sufoco com o rebaixamento. Mas sabemos que não foi bem isso que aconteceu. O Bahia teve uma vitória do Santos de ser rebaixado em 2023. Poucos torcedores acreditavam na permanência tricolor naquele 6 de dezembro. Mesmo com 4-1 sobre o Atlético, o alívio só veio mesmo com a confirmação do segundo gol do Fortaleza. Mas o que aconteceu? O que deu tão errado? Como o Bahia quase foi rebaixado no ano de maior investimento disparado em sua história? Bom, os torcedores apontam dois grandes culpados. O primeiro, Cadu Santoro, o diretor de futebol e o técnico contratado por ele, Renato Paiva. Este é sem dúvidas o maior odiado pela torcida. Carlos Eduardo Santoro é o ponto de maior conexão entre o Grupo City e o Bahia. Todas as decisões do futebol passam por ele, incluindo as contratações dos jogadores e principalmente do técnico. Começando pelo elenco montado. Um time que contrata 20 jogadores dificilmente acertaria nos 20, e este foi o caso. Alguns deram muito errado, outros não deram em nada demais. Alguns deram certo, e pouquíssimos deram muito certo. O melhor jogador foi Cauli, disparado. Sem esse cara, o Bahia certamente teria sido rebaixado. O que é bem curioso. Como um time de mais de 100 milhões dependeu tanto do jogador para se manter na Série A? E essa pergunta está diretamente ligada com o treinador. Vamos falar agora de Renato Paiva, o maior alvo da torcida do Bahia. O treinador português começou sua carreira na base do Benfica em 2018 e ficou por lá até 2021, quando se mudou para o Independente Del Valle, inclusive foi campeão equatoriano por lá. Após o Equador, se transferiu para o Leão do México, onde disputou apenas 12 jogos em 2 meses. E ele foi escolhido pelo Grupo City para liderar o projeto do Bahia no primeiro ano. O ano já começou com dificuldades no Campeonato Baiano. As partidas não apresentavam a facilidade imaginada pela torcida. Com tamanho investimento, não era esperado tanta dificuldade para vencer os jogos. Mas as coisas ainda iriam piorar, e muito. Na Copa do Nordeste, em seu primeiro grande teste da temporada, o Bahia foi derrotado por 3-0 pelo Fortaleza, em plena Fonte Nova completamente lotada. Esse foi o primeiro choque da temporada. O que foi fichinha se a gente for pensar no que aconteceu umas semanas depois. Pela mesma Copa do Nordeste, uma porrada ainda maior do que os 3-0 para o Fortaleza. Uma derrota humilhante por 6-0 para o Sport. E que podia ter sido bem mais. É sério, quem assistiu o jogo sabe que podia ter sido até 10-0 esse jogo. A gente só estava em 22 de fevereiro e o clima de amor da torcida não existia mais. Enquanto isso, Renato Paiva... Resultado, tranquilíssimo com o meu trabalho, tranquilíssimo quando ganhámos o Bavi, tranquilíssimo quando chegámos a primeiro lugar no Baiano, tranquilíssimo sempre, tranquilíssimo e equilibrado, em consciência de trabalho. O clima de amor da torcida e o time não existia mais. A torcida acreditava que o Grupo City e Paiva não pareciam saber exatamente com o que estavam lidando. O Bahia não era um clube para brincar de futebol. A seriedade era cobrada pela torcida e a paciência é uma coisa que essa torcida não costuma ter. Para piorar ainda mais a situação, o Bahia foi eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste, o que era inadmissível para a torcida com tanto investimento que foi colocado no time. As rusgas foram amenizadas com a conquista do Campeonato Baiano e o avanço da Copa do Brasil. Já no começo do Campeonato Brasileiro, ficava claro que aquele não seria um ano tranquilo, nem de longe. O Bahia fazia muita força para conseguir vencer o jogo, o que era bem raro, chegando até uma bizarra sequência de vencer um jogo em 17. Durante todo esse tempo, Paiva demonstrava estar tranquilo e não havia preocupação em ser demitido, já que o Grupo City assegurava que ele não seria demitido, já que o grupo preza por continuidade e tempo de trabalho. Mas a torcida do Bahia não estava aguentando mais. A torcida do Bahia não queria jogar mais uma Série B. Naquele momento, o clima da torcida e a imprensa com o treinador era de guerra total, chegando até discussões com jornalistas. Regular do início ao fim em todos os seus departamentos.
Pensei que se ia pôr em pé e apontar-me o dedo. Pensei que ia fazer isso. Professor, pensei que ia pôr em cada pé. coisa é uma coisa. Não, você gosta de me insultar. Não. Eu só posso Fala me lá então. perguntar Fala lá então. sobre a coletiva, sobre Certo. o jogo. Eu tô na coletiva, eu só Certo. posso perguntar sobre o jogo. Certo. Então eu vou responder. Eu Pronto. pensei que você ia pôr-se em pé e apontar o dedo e chamar-me cobarde e malcriado como fez. Mas você faz Achei isso que longe. você- aquela faz atitude isso sua foi longe. assim. Aqui não faz. Aqui não faz. Naquele Então eu vou-lhe dia dizer. você foi. Então eu vou-lhe dizer. Malcriado, ninguém me achou, só você. Porque eu não insultei ninguém e não faltei ao respeito a ninguém. Segunda, cobarde. Se eu fosse cobarde já me tinha ido embora. E estou a falar para o radialista, não estou a falar para o homem. Estou a falar para o radialista. O homem é outra coisa, como você diz. Se eu fosse cobarde, já me tinha ido embora. E se eu fosse cobarde, não falava na sua cara. Porque você fala... Eu também estou falando porque com você. Não, você fala no seu showzinho. Achei quando sua está atitude sozinho. covarde, sim. Quando está Você sozinho. não respondeu o que eu lhe perguntei, foi uma atitude covarde. Não tem Quer que falar responder. do que eu falei na TV? Faça como você fez agora. Pergunte, fale do que eu falei na TV e depois responda a pergunta da coletiva. Eu venho para a coletiva lhe perguntar da coletiva. No programa, no canal de YouTube, aonde eu quiser, eu falo o que eu penso. Aqui, eu falo do jogo. É da curioso, coletiva. você só pensa no outro lado, aqui à minha frente não pensa. Percebe? Não posso, agora Você eu não posso. pensa. Quer debater? Vamos Você não debater. pensa. Achei sua Não atitude vou debater covarde. consigo. Acha que eu vou perder tempo consigo? Por Nem amor eu de Deus. perder com você, perdeu Por amor sim. de Deus. Outra Tanto perde pergunta. que tá aí falando. Outra pergunta. Outra pergunta não, por favor, responda a minha pergunta. A resposta é não. Não? Não. Ah, tá. Belo treinador que não responde se seu time jogou É aquilo que o você treinador planejou. pífio. Como você é um radialista Você é pífio. Pífio, Sabe uma sim. coisa? Quando eu cheguei a Salvador disseram-me assim, olha, tenha cuidado com o tal de Baraúna. E de facto confirma-se. De facto confirma-se. Chegando em setembro, após a 22ª rodada e um empate com o Vasco na Fonte Nova, Paiva decidiu pedir demissão e pôr um ponto final na sua passagem pelo Bahia, o que foi bastante comemorado pela torcida, diga-se de passagem. O português deixava o Bahia em 17º colocado, com 22 pontos em 22 jogos, um péssimo trabalho. Com o entendimento de que o treinador precisava conhecer o futebol brasileiro, o escolhido para o cargo foi Rogério Ceni, que havia deixado o São Paulo em abril de 2023. E ele começou bem no Bahia, venceu 4 de 6 jogos, a primeira vez que o Bahia ganhava 3 jogos seguidos no ano inteiro. Era perceptível a mudança no time, mas nos momentos mais críticos, parecia que era o time do antigo treinador. Na 32ª rodada, o Bahia estava fora da zona e com 4 jogos dos últimos 6 em casa. Era a chance perfeita para se salvar de vez da Série B. Porém, o time perdeu para o Cuiabá, empatou com o Atlético Paranaense, o que tirou a dependência de si próprio. Agora o time dependia de outros resultados. O resultado contra o Corinthians não era esperado por ninguém, e deu alívio de 5 dias, até perder para o São Paulo em casa, a única vitória fora de casa do São Paulo no campeonato. E para piorar a situação, derrota contra o Lanterna América, que não estava ganhando de ninguém, e ali estava praticamente decretado o rebaixamento do Bahia, pois a próxima partida era contra o Atlético Mineiro, que ainda sonhava com o título, e ainda dependia de resultados de Santos e Vasco para se manter. Enfim, no fim das contas, tudo deu certo como mágica para o Bahia e o Santos acabou sendo rebaixado. O ano finalmente acabou, e o torcedor do Bahia pôde soltar seu grito de alívio de não ter que jogar mais uma Série B. Mas essa campanha com esse investimento era inadmissível. Até porque, para esse tipo de campanha, o Bahia já fazia quando era associação. Não precisava ser SAF para fazer. Mas em 2024 temos indícios de que tudo vai mudar. Para 2024, o Grupo City entendeu que não pode passar por tudo isso de novo. Pelo menos no elenco, não terá motivos para tantas críticas da torcida. O elenco principal foi todo mantido, e reforçado com nomes de peso e muito peso, incluindo a maior contratação da história do Bahia e talvez do Nordeste. Everton Ribeiro, o jogador que tem tudo para ser a cara desse projeto. Para ajudar ele, 2 grandes volantes. Caio Alexandre, que fez uma excelente temporada pelo Fortaleza e foi disputado até por Palmeiras e Corinthians, mostrando a força do Bahia no mercado. O outro volante é Jean Lucas, que possui um talento inegável, e teve disputa até o fim com o Internacional. Chega também ao Bahia o zagueiro Cuesta, vindo do Botafogo, e o lateral Arias, que tem passagem até pelo Atlético de Madrid. Essa postura agressiva no mercado mostra que o Bahia não quer ser mais um coadjuvante. Mostra que quer brigar lá em cima, por classificações e por títulos. A integração ao Grupo City até já mostra resultados. A todo momento vemos notícias de movimentação com os jogadores do grupo, e até mesmo uma pré-temporada no frio de Manchester. Por mais esquisito que seja treinar nesse frio e vir jogar no sol de 30 graus no Nordeste, não parece ter afetado os jogadores. Além de divulgar a marca tricolor para todo mundo no CT do Manchester City. Enfim, o que vai acontecer com o Bahia esse ano? Vai brigar para não cair? Vai brigar pelo título? Vai ficar no meio de tabela? A gente não sabe. Temos que esperar para ver o que vai acontecer. O que sabemos é que a postura atual é extremamente positiva para o Bahia. E não tenho dúvida de que está no caminho certo. Mas diz aí, o que você acha desse time do Bahia? Acha que pode conseguir alguma coisa? Ou vai ficar no meio de tabela, vai brigar para não cair? Enfim, deixe sua opinião. Até o próximo vídeo.